Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos orar uma vez mais a Deus? Querido Deus, toda palavra tua é útil para nossa instrução, para nossa correção, e nós queremos te pedir que tu nos guie através desse texto para que possamos aprender, para que possamos sentir alegria, prazer naquilo que vamos estudar, e que o teu Santo Espírito nos guie, como o pastor Fernando disse, nessa jornada, em nome do teu Filho Jesus, amém. Queridos, então, uma breve explicação, um breve panorama da carta de Judas, para colocá-los a par. Essa será a carta que eu irei pregar a vocês, se assim Deus permitir, nos domingos de ceia. Embora seja uma carta de um capítulo só, eu creio que nós iremos ter umas 10 pregações, pelo menos. Como nós pregamos expositivamente, acreditamos que é assim que Deus trouxe a sua palavra, assim como Moisés pregou expositivamente, assim como Neemias pregou expositivamente, assim como Pedro em Atos 2 pregou expositivamente, assim nós entendemos que é como Deus quer que a sua palavra seja exposta. Judas, esse homem que escreveu a carta, não é o Judas Iscariotes, né, irmãos, o traidor, que o Judas Iscariotes já estava morto, então sem perigo de ser ele. Judas, de acordo com a tradição da igreja, de acordo também com a própria escritura, aqui pelo anúncio que ele faz, esse Judas que está escrevendo essa carta é o irmão de Jesus, sim, o meio-irmão de Jesus, porque ele somente é irmão por parte de mãe. Então, nós entendemos aqui que Judas, o irmão de Jesus, ele escreve essa carta com pressa, ele escreve essa carta com urgência, porque aqui o pano de fundo em que Judas se encontra são de coisas muito ruins para a igreja cristã, para a igreja primitiva. Em primeiro lugar, o Império Romano estava sim fazendo uma grande perseguição aos cristãos. Agora eles já tinham passado a ser uma ameaça a César, uma ameaça aos romanos. E também por causa de todas as heresias nada mais são do que ensinos errados sobre a sã doutrina, sobre o que a Bíblia ensina. E Judas, ele escreve esta carta com esta ideia de escrever para a igreja ser fortalecida na fé. E também poderia muito bem, neste momento, como era uma igreja ainda engatinhando, uma igreja que não era tão forte como hoje nos nossos dias, em termos de pessoas, de quantidade de pessoas, talvez eles pensassem que a igreja era frágil, ao ponto de poder destruir a igreja de Deus. Então, esta é a ideia, este é o pano de fundo que Judas escreve a carta aos cristãos. Não sabemos ao certo quem eram esses cristãos e nem onde eles estavam, mas temos certeza que eram cristãos, pelo que nós vamos aprender, e muito provavelmente aqui essa carta foi escrita após a diáspora. O que é a diáspora? A diáspora foi a dispersão de todos os cristãos, dos judeus cristãos, dos gentios cristãos, pelo Império Romano, na perseguição, quando se começou as perseguições. Então é provável que essa carta seja datada de entre 65 e 75 depois de Cristo, mas não temos como precisar. Então, aqui tendo dado esse breve resumo, esse breve comentário, nós podemos entrar mais propriamente na carta. E o meu propósito aqui com vocês, irmãos, essa noite é o seguinte: é explicar para vocês, é demonstrar para vocês como um escravo de Cristo pode ter benefícios. Em outras palavras, saber que um escravo de Cristo tem benefícios em relação à igreja, em relação a Cristo. Deixem por um minuto aqui falar para vocês sobre Judas. Judas aqui ele faz a abertura dizendo sobre quem ele era, dizendo sobre quem Judas nesse momento era.
Então ele começa dizendo, é interessante aqui que vocês vão ver no texto de Judas, embora seja uma carta curta, ela é uma carta que tem muita informação, e ela diz o seguinte, várias tríades. O que é uma tríade? São 3 informações juntas que fazem referência à mesma coisa. Isso é um tipo de escrita de Judas muito interessante em relação a isso. Ele começa dizendo, Judas, ele, servo de Cristo, irmão de Tiago, 3. Depois ele vai dizer aos chamados, amados e guardados, 3. Depois ele vai dizer misericórdia, paz e amor, 3. É muito legal de ver como a escritura ela é rica em literatura também. Nós pensamos muitas vezes que a Bíblia não tem coisas interessantes a nos trazer. Então, o meu propósito é que os irmãos enxerguem o benefício de ser escravo de Cristo. Uma frase um pouco impactante, porque nós pensamos em escravidão, logo nós pensamos em problemas, em sermos dominados por alguém. Só, queridos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, Pedro diz que aquilo que nos domina é o nosso Senhor. Em outras palavras, todos nós temos um Senhor. Todos nós somos escravizados por algo ou por alguém. Talvez você seja escravizado por drogas. Talvez você seja escravizado por outros deuses que não Jesus Cristo. Talvez você seja escravizado por algum tipo de vício. Mas o fato é, todos nós somos escravos de alguém. Então, através dessa saudação de Judas, eu gostaria de demonstrar 3 coisas, 3 benefícios que o escravo de Cristo tem. Em primeiro lugar, o escravo de Cristo, ele é chamado por Deus. Em segundo lugar, ele é amado por Deus. E em terceiro lugar, ele é guardado por Cristo. Judas, como vocês bem sabem, que eu falei para vocês, o irmão de Cristo, ele escreve essa carta dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Em outras traduções, em outras versões, essa palavra servo vai estar escrito escravo, que é essa ideia que o texto quer trazer. Não é incomum os autores das cartas no Novo Testamento, Paulo faz isso, Tiago faz isso, Pedro faz isso, se chamar de servo de Cristo. Só que quando eles falam servo, é importante vocês entenderem que para eles não seria diferente como é para nós hoje, de entender que um servo é um tipo de empregado. É isso que nós pensamos nos nossos dias. Mas para eles, o servo estava diretamente ligado a ser escravo, a ser propriedade de alguém. Naquela época, vocês devem lembrar que o Império Romano tinha muitos escravos. E então, eles fazem o uso desses mesmos termos para quê? Porque seria fácil de compreender. E Judas, ele começa dizendo que ele é escravo de Cristo e irmão de Tiago. Então, tendo isso em mente, nós ficamos pensando o seguinte, Judas, ele não faz questão de dizer que ele é irmão de Jesus. Assim como nos nossos dias, nós gostamos de usar a nossa influência. Eu conheço fulano de tal. Aí você chega no local, você fala, eu gostaria de falar com fulano de tal. Ah, não tem como você falar, mas eu sou irmão dele. Judas faz questão de dizer, o meu relacionamento com Cristo é de escravo. Ele é meu Senhor e eu sou seu escravo. Mas eu sou irmão de Tiago. E Tiago também diz que ele é escravo de Cristo. Por que Judas fala que ele é irmão de Tiago? Muito provavelmente, irmãos, Tiago, ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 12, nós vamos ver isso. E Judas, como que querendo colocar um ponto de benefício, um ponto de dizer, olha, eu estou em nome do meu irmão. Ou em outras palavras, meu irmão é influente e ele é um líder cristão, vocês podem confiar em mim. Diferente da nossa época que não tem internet, nem nada assim, as cartas levavam muitas vezes o selo real, no caso dos mensageiros do rei, e aqui, como não era nenhum tipo de rei, ou pelo menos no sentido humano falando, ele faz questão de trazer essa relação. E impressiona que a consciência de Judas é tão grande em relação a isso, que ele não se preocupa de falar que Jesus era seu irmão. E mais curioso ainda, irmãos, é que Judas nem sempre foi crente.
Judas foi um daqueles que achavam que o que Jesus estava fazendo era loucura. Judas foi um daqueles que, junto com sua mãe, Maria, foram lá e falaram: Jesus, para de falar disso, porque isso parece loucura. Só que a Bíblia nos conta que após isso, após Jesus ressuscitar, Judas, Tiago e ainda os outros irmãos dele seguiram a Jesus com todo o seu vigor, com toda a sua força. Abrindo um parênteses aqui, a Bíblia nos deixa claro que virgindade perpétua de Maria não existe, porque se eles eram irmãos de Jesus, então a gente não tem como dizer que Maria continuou virgem. Então, fecho parênteses para a gente voltar para o texto. Essa é a ideia do que eu queria dizer para vocês. Todos nós somos escravos de alguém, talvez do videogame, talvez dos amigos, talvez da influência da televisão, talvez de algum vício mais grave que você possa ter, mas o fato é, não se engane, todos servimos a algum Senhor, todos nós. Talvez o Senhor que você sirva não tenha rosto, talvez o Senhor a quem você sirva não fale, mas o fato é que todos nós servimos a um Senhor. E é por isso que eu gostaria de mostrar como Judas diz que ele serve sim, ele é escravo, mas ele é escravo de Cristo. E assim como Judas fala, nós cristãos temos que aprender com isso. Judas, ele vai tratar de 3 características dos cristãos, que acontecem no passado, no presente e no futuro. Em primeiro lugar, no texto, ele vai dizer que nós somos chamados. O verso 1, parte B, ele diz assim: servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados por Deus, aos que foram chamados por Deus. E aí, talvez você pense, como assim chamados? Esse termo chamados eu já escutei. É em relação à proclamação do Evangelho? É em relação a que todas as pessoas são chamadas por Deus para servi-lo? Queridos, nas cartas e praticamente em todo o Novo Testamento, o termo chamado nunca está relacionado com esse chamado geral à humanidade. Venha para ser salvo por Cristo. Mas sim, ele está no passado, que Deus chama e Deus traz eles a serem cristãos. Então sim, não é para um grupo geral da humanidade, mas é para um grupo específico de pessoas. E aí, como a gente faz isso? Por uma informação. Como nós podemos ter essa informação se esse texto só diz chamados? Nós temos que fazer assim como o pastor Fernando falou hoje de manhã, que nós usamos a Bíblia para explicar a Bíblia. Então Paulo, em sua carta de Romanos, no capítulo 1, no verso 7, ele vai dizer assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Aos que estão em Roma, chamados para serem santos. Não são todos os que estavam em Roma. E ele continua dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ainda Romanos 8, 28, talvez seja o texto mais emblemático e que mais traz a certeza do que nós podemos aprender sobre ser chamado. Ele começa dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele diz, para que se você ainda não tem a certeza disso, ele diz assim: porque de antemão, ou seja, você nem tinha nascido, mas Deus já sabia quem eram os seus chamados. E ele continua dizendo, a esses ele também predestinou. E ele continua dizendo, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então a ideia, queridos, é, Deus tem um plano desde a eternidade passada, quando nós nem existíamos. E esse plano vem sendo cumprido. E nesse plano de Deus existe uma parte que existem os homens, nós, homens e mulheres, chamados por Deus. E esse termo, chamados por Deus, ele é um termo que se refere especificamente ao chamado irresistível de Deus. Quando Deus chama dessa maneira, não existe coração que possa aguentar. Talvez aqui você pense, mas eu conheço várias pessoas que nós falamos do Evangelho e ela não se convence, ela não se converte. O ponto é, queridos, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, ou ela ainda não foi chamada por Deus,
ou ela ainda não recebeu a mensagem da maneira certa para se arrepender e crer nos seus pecados. E a descrição bíblica de ser chamados, ela está literalmente vinculada às outras duas, ou seja, elas estão ligadas. Então, o texto seria mais ou menos assim: aos que são chamados por Deus, esses que são chamados, eles também são amados. E esses que são chamados são amados e são guardados. É novamente Judas fazendo a tríade, que são a trinquinha dele, ele gosta sempre de colocar dessa forma. Então, ser cristão, de acordo com a Bíblia, não é primeiramente uma decisão pessoal que o homem toma. Vem à frente, aceite a Jesus. A Bíblia, nesses textos de chamados, que a gente fez uma breve explanação, ela deixa claro, mas é a resposta do homem ao chamado de Deus. Deus chama e o homem responde. Não é o homem vem e depois Deus responde. Não, Deus chama e o homem responde. É mais ou menos quando você está deitado naquele sono bom de manhã cedo, e aí o despertador toca, você vai acordar. E se você tentar dormir mais um pouco e estiver em modo soneca, dali a pouco toca de novo, e você vai acordar. Assim, de maneira similar, é como Deus faz. Mas eu posso resistir a Deus? Você pode, até que Ele queira. Mas eu posso fechar a porta para Deus? Você pode, até que Ele não queira abrir a porta. Essa é uma ideia muito equivocada dos nossos dias, que nós recebemos a Deus porque nós somos merecedores. Quando nós nos colocamos nessa ideia de que nós aceitamos a Cristo, inconscientemente, pode ser, ou conscientemente, nós estamos dizendo assim: eu sou merecedor, então por isso eu vou a Cristo. Só que o quadro do Evangelho, ele faz uma inversão na sua vida. Ele diz assim: se você pensa que ser chamado por Deus é por causa dos seus méritos, a comparação melhor que você poderia ter é você ser um mendigo que não tem nada, dinheiro, roupas, e você está numa calçada, atirado, com fome e com frio. Então passa uma pessoa e lhe oferece um cobertor e um pão. Você recebe aquilo, mas você não diz: ele me deu porque eu merecia. Porque em mim mesmo eu não tinha nada para oferecer de volta. Então o que essa pessoa fez por mim foi literalmente graça. Então esse é o chamado de Deus, e ele é imediato. Aqui para nós essa noite, nós estamos escutando a palavra dele: nos arrependamos e creiamos em Cristo. Quando nós falamos em chamado, é importante nós entendermos o que Judas tinha em mente aqui: chamados pelo Evangelho para servir a Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem, é uma notícia, é um anúncio de que você está perdido. E você é como esse mendigo da minha ilustração, que vai ficar sempre assim. Por quê? Porque por mais que você se engane, por mais que você coloque roupas boas, por mais que você fique rico nesse tempo, vai chegar um dia em que você vai ser julgado. E você não vai conseguir ter méritos suficientes para essa balança ficar a seu favor. Só que aí, quando nós falamos que nós somos chamados, é porque nós cremos em Cristo. E agora o segundo ponto, de que somos amados por Deus, vai ficar mais fácil de vocês entenderem esse equilíbrio da balança. E aí, voltando para Romanos 8:28, novamente, diz o seguinte: vocês não precisam abrir porque eu leio. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, cooperam para o bem, todas as coisas. Qual é o bem? Ele vai fazer a ligação lá: ser parecido com Cristo. Então, não pense que isso é uma promessa para dizer para você que você não vai ter problemas na sua vida. Porque se é ser todas as coisas para me tornar parecido com Cristo, vocês lembram o fim que Cristo teve? Isso é ser parecido com Cristo. A escolha que você vai fazer, ela é muito dura. Agora, ele diz que ele nos ama, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho.
E aí ele diz uma coisa interessante no verso 28, ele diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a vida do seu povo, para os crentes. E aí ele diz, Judas, em primeiro lugar, que os crentes são chamados por Deus, passado. Agora tem uma atitude que é no presente, eles são amados por Deus. Aqueles a quem Deus amou, por que Deus amou? Porque Deus começou essa obra antes de você nascer. Ele já tinha um plano pronto sobre a sua vida. Mas como pode isso? A Bíblia descreve, nós não temos capacidade intelectual para entender como tinha um plano antes de nós nascermos. Mas essa é a verdade da Bíblia. E aí ele vai dizer assim, que o amor de Deus pelos seus, ele é incondicional, ele não é troca de favor. Meu filho, se você for obediente a mim, eu lhe devolvo meu amor. Não, ele é incondicional. Incondicional é que não coloca condições, porque é o amor dele para você, não o amor seu para ele. E aí, outra coisa que ele vai dizer é que o amor dele é soberano. Soberano é um termo usado, que era usado nessa época para reis, que o rei podia fazer o que bem entendesse. Só que a diferença é que o rei podia fazer o que bem entendesse, que a sua espada aguentasse. Mas a soberania de Deus, não existe nada que possa impedi-lo. Então o amor de Deus é incondicional e é soberano para os crentes. E ele é também imutável. Não existe nada que você vá fazer que vá mudar o amor de Deus que ele tem por você em Cristo Jesus. Aí o texto vai nos dizer, o amor de Deus é avulso para a sua vida? Ele é um amor para você de qualquer jeito? Não, ele é um amor que ele está em Cristo. Quem está em Cristo tem desse amor. Quem não está em Cristo não tem desse amor. Por isso ele é um amor incondicional, e ele é um amor soberano, e ele é um amor imutável. Talvez o livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, vai trazer essa ideia mais entendível para você pensar como que Deus planejou isso. Porque ele diz para nós, em Efésios capítulo 1, verso 3, ele disse assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo. Aí agora ele começa, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nossa, mas então o que tu estava falando realmente tem base bíblica? Sim, tem base bíblica. E aí ele continua dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele por meio de Jesus Cristo. Você não tem como ter o amor de Deus solto sem Jesus. Você precisa ter um meio de ligação que liga você ao amor de Deus. E esse amor de Deus é por causa de Cristo. Então, a gente vê que o amor de Deus, ele existe na Bíblia de algumas formas distintas. Ele existe um amor geral, que é um amor pela criação, Deus ama o que ele criou, mas não é um amor salvífico. Em outras palavras, não é um amor que salva. O amor que salva, para tornar mais fácil, salvar vai morar com Deus para sempre, de tempos em tempos, e passa 100 anos, e passa 500, e passa 1000, e você está aproveitando do amor de Deus. Isso é para apenas um povo que é chamado, e que ele é amado em Cristo. Então, essa expressão aqui que Judas usa, amados em Deus Pai, só pode ser usada para os cristãos. Talvez aqui uma ilustração ajude um pouco você entender o que é o amor de Deus por você em Cristo. Mais ou menos no século XVIII, começo do século XIX, conta a história que nos Estados Unidos existia. Eu já contei essa ilustração, mas eu acho ela muito boa para descrever, então vou repeti-la. E que existiam dois menininhos de classes sociais muito distintas. Um era muito pobre e o outro andava dentro dos palácios, andava dentro das casas. Não eram palácios, eram casas grandes, né? Como eram naquela época. E eles eram muito amigos. E o filho conseguidamente falava para o seu pai: eu tenho um amiguinho que ele é pobre, eu tenho um amiguinho que ele não tem muito o que comer. E em seguida eles brincavam. E até que um dia esse filho trouxe o amiguinho junto. E aí ele passou pelos guardas,
passou por várias pessoas, porque o pai dele era muito importante, e chegou diante do pai dele, do pai do menino amigo, e falou: pai, esse aqui é meu amigo. E o menininho estava de roupa esfarrapada, sem chinelo, ele era pobre, morava na rua. E então o pai dele olhou bem nos olhos e falou para o menininho: meu filho, a partir de hoje esse menino vai morar com nós aqui em casa, e eu vou amá-lo como se fosse meu filho, mas não porque eu o amo, mas porque eu amo você. O meu amor vai ser retribuído nele. Entenderam a dinâmica? O nome desse senhor era Abraham Lincoln. Talvez vocês já tenham escutado falar nele. A ideia do amor de Deus é exatamente a mesma. Deus não ama você porque você é muito especial. Deus ama você se você estiver no Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então, quando você pensa em alguma pessoa que você ama, quais são as ações que você talvez pense em favor dessa pessoa? Se for o seu filho, se for o seu esposo, se for a sua esposa, cuidado. Seria uma ação, penso que nós teríamos compreensão, perdão, correção, muitas vezes a gente deixa de fora, proteção, talvez mais algumas. Só que sabe qual é o problema? O problema é que no seu amor, no amor que você tem por essa pessoa, você tem limitações. Você talvez não consiga protegê-lo de tudo. Você não é onipresente. Você talvez não consiga entendê-lo completamente. Você não é onisciente. Se o Davi tivesse aqui, ele ia escutar um oniconsciente. Muitas vezes, o seu melhor não pode fazer muita coisa. Muitas vezes o seu amor não pode concretizar todos os seus desejos. Ou então, muitas vezes o seu amor é atrapalhado por outros sentimentos que podem atrapalhar a sua análise. Explico. Muitas vezes a correção que você tem que fazer no seu filho é dolorosa. E você talvez esteja com tanta piedade dele, pena, que é ruim para ele naquele momento, que você não o disciplina. Só que o amor de Deus por nós, ele não tem esse problema, porque Deus, ele é perfeito, Deus, ele é santo, Deus, ele é sábio, Deus, ele tem controle de todas as coisas, porque sua vida está no plano dele. Então, ser escravo de Cristo, em primeiro lugar, nos faz sim ser chamados por Deus. Deus chama os seus. Em segundo lugar, Deus ama aqueles a quem Ele deu o Filho. E em terceiro lugar, guardados em Jesus Cristo. Aqui a expressão em Jesus Cristo, ela poderia ter várias traduções possíveis. Em Jesus Cristo, de estar nele. Por Jesus Cristo, de Cristo estar cuidando, fora de você. Ela tem essa ideia de todas elas. Então, você pensa o seguinte: Judas, ele diz assim: eu sou escravo de Cristo e sou irmão de Tiago, e eu estou escrevendo essa carta para crentes, porque eles são chamados por Deus, amados por Deus e guardados em Cristo. Então pense no pano de fundo daquilo: perseguição trazendo morte, ensinos distorcidos. A gente pensa que é só em 2000 que tem ensino ruim, mas na época dos apóstolos já tinha um problema. Os apóstolos, homens que falavam com Deus. Hoje tem uns quantos que falam com Deus, só que o Deus deles é o Deus de D minúsculo, né? Então a Bíblia, ela serve hoje para a gente não ser enganado. Hoje a internet, ela bomba a notícia. Nós conseguimos saber o que aconteceu na Coreia do Norte em 2 minutos, mas o problema é como ter certeza de que essas notícias que vêm são confiáveis. Essa é a vantagem de ter a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e ela é totalmente confiável. Então, Judas escreve essa carta dizendo: vocês estão protegidos em Cristo. Mas que loucura estar protegido em Cristo e morrer. Estar protegido em Cristo é ter a certeza que você não vai perder a salvação. Para o crente, essa vida aqui não é tudo o que há. Então, você sabendo disso, você não deposita todas as suas esperanças
nos homens. Você não deposita todas as suas esperanças nesse tempo presente. E daqui surgiu uma das doutrinas nada mais é do que ensino, um dos ensinos mais preciosos da Reforma Protestante, que chama-se Perseverança dos Santos. Para quem veio na pregação do pastor Fernando, ele ensinou o que é santos. Resumindo rapidamente, são aqueles que são separados para Deus, são aqueles que são consagrados a Deus. Nada de imagem, nada de pessoas perfeitas. Não é esse termo bíblico. É o termo que é usado para aqueles que são separados. Aqui tem santos adorando a Deus. E aí, a perseverança dos santos é a certeza de que nada, nem ninguém pode lhe afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 28, ele vai trazer isso e vai continuando. É um dos textos talvez que mais fale sobre isso. E eu falei que o chamados é passado, o amados é presente, e agora o guardados é futuro. Só que é muito legal, muito precioso, que no grego existem algumas conjugações de verbo que são parecidas com as nossas, presente perfeito, e ela chama, no grego, essa frase, essa construção, ela chama de particípio do perfeito, que são ações que começaram no passado, mas que vão terminar no futuro. Deus ainda está lhe guardando, Deus ainda está lhe amando, Deus ainda está lhe salvando. De que forma lhe salvando? Você não perde mais a salvação, porque Deus continua lhe guardando. E isso é um ensino que tem tremendo valor. E você imagina para aqueles crentes apavorados: poxa, está entrando ensino ruim na igreja, dizendo que a gente pode servir a Cristo e ser mundano, fazer coisas erradas, ter mais de uma mulher, beber à vontade, e a gente vai trabalhar nisso durante a carta. E ele diz que não entre nessa furada, que isso é fria. Mas se vocês, por acaso, entrarem nessa furada, se arrependam e voltem, porque vocês são guardados em Cristo. E o verso 2, ele vai trazer novamente a ideia preciosa que diz assim, o verso 2 não, a segunda parte do verso 1, guardados em Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para terminar. Em Hebreus 13, 2 diz assim, de maneira nenhuma vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Isaías 41, 10 vai dizer, não te assombres, nem tenha medo, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Mateus 28, após Jesus dizer para os discípulos na grande comissão, vão. Aí ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas, mas ele diz assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo assim, vocês não estão sozinhos. Jesus ainda em João 6,37 diz, todo que o Pai dá a mim, ele vai vir, é um presente de Deus. E esses que o Pai dá a mim, de modo nenhum, eu vou deixar sair fora. É muito precioso esse entendimento, porque ele faz com que nós tenhamos vidas que confiam em Deus. Hoje, para quem veio, o Salmo 3, o pastor Fernando falava exatamente isso. Davi, em meio a uma perseguição tremenda, ele ora a Deus e depois ele diz, olha, eu deito e durmo, porque minha vida está na mão do Senhor. Os missionários, logo após a Reforma Protestante, que iam para os locais mais longínquos, países de canibais, países onde eles seriam muito mal recebidos, e uma das frases que eu lembro, não sei se é de Jim Elliot, de um desses missionários, que ele diz, até que o plano de Deus esteja completo em mim, eu sou imortal. Nada pode tirar sua vida, se Deus assim não permitir. E se você perder sua vida por causa de Cristo, você tem a vida eterna. E aí agora, como que um final, um clímax, ele fala sobre o seu desejo, Judas. Isso era muito comum naquela época, as cartas, elas eram assim, começam a remeter para quem está escrevendo, para quem vai.
E aí, nesse meio, geralmente os apóstolos, eles colocavam uma certa forma de amor junto, eles aumentavam isso. Então, Jesus, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, explica. Isso era uma forma grega de escrita. Mateus, filho de fulano, para fulano. Então era assim que se escrevia naquela época. Só que essa segunda parte, a misericórdia, a paz e o amor, era um cumprimento muito comum entre os judeus, mas era só misericórdia e paz. Quem gostou ou gosta de uma novelinha da Record que já passava, seguido eles falavam quando se cumprimentam, Shalom, a paz. Então isso era um cumprimento muito comum para os judeus. Só que Judas, exatamente para tornar isso especificamente cristão, ele acrescenta o amor. E aí ele diz a misericórdia, a paz e o amor, as três coisas novamente. E aí nós poderíamos sim olhar esse texto e dizer assim: aos que são chamados por Deus, eles são amados em Deus, e eles são guardados em Cristo, e eles têm misericórdia de Deus, porque Deus os salvou, eles têm a paz de Deus, porque eles não são mais inimigos de Deus, e eles têm o amor de Deus por eles, e por isso todas essas coisas eles podem levar adiante, porque são sentimentos e atos verdadeiros. É interessante, irmãos, que quando um homem, uma mulher, sabe que foi aceito por Deus, quando ele escuta o chamado, esse chamado vem na pregação da palavra de Deus, e ele de fato sente o seu coração ser mudado. Antes ele tinha desprezo por Jesus, ele dizia: mas eu não preciso, eu já sou bom o suficiente. Mas o que importa é você ser correto com as pessoas. Quando você tem essa escama, Paulo diz que é como se fosse uma escama, você cai isso, e o homem entende que ele foi aceito por Deus, não por merecimento, porque não tem nenhum. Este fato lhe dá uma profunda paz, porque agora ele sabe que ele não é mais inimigo de Deus. E a paz que Deus dá, ela sim nos dá condições de ficar tranquilo, no sentido que a gente fala para as pessoas, mas principalmente a paz que a Bíblia fala é você não ter mais guerra com Deus, você está agora em paz com Ele. Porque muitas vezes a gente diz que a paz de Deus é: estou sentindo a paz de Deus, né? Sim, Deus lhe coloca tranquilidade no coração, mas principalmente essa paz é você não ser mais inimigo de Deus. E aí ele continua fazendo essa saudação hebraica, dizendo: a misericórdia, a paz e o amor. E isso, quando é alcançado no homem e na mulher, eles não ficam mais parados, fazem você andar para frente. Você não fica esperando passivo, você não fica esperando como se Deus vai fazer tudo que precisa fazer em mim. Não, isso lhe transforma o coração, e agora você é incendiado para fazer. A misericórdia, ela não só transforma a vida de quem recebeu, mas ela transforma a vida dos outros que estão perto de você. E também ela se estende o amor para as outras pessoas, assim como diz que o transbordar do nosso coração de amor por Deus, ele é transbordado pelo Espírito, Romanos 5,5. Então você vai mostrar às pessoas esse amor transbordado. Será que daria para imaginar uma saudação mais compreensiva de que um cristão deveria ter? Olha só: a misericórdia, a paz e o amor de Deus nos seja multiplicado, irmão. É uma saudação perfeita para os cristãos, porque ela descreve exatamente o que aconteceu com a sua vida se você é cristão. Em primeiro lugar, Deus teve misericórdia de lhe salvar sem você merecer. Em segundo lugar, você passa a ter paz com Deus, porque você não é mais inimigo. E em terceiro lugar, você tem o amor de Deus, porque você está no Filho. Umas aplicações, queridos, que talvez sejam importantes de nós pensarmos. Em primeiro lugar, Deus irá chamar em seu plano, em seu tempo, de maneira irresistível os seus. Por isso, assim, fazendo
uma cópia de novo da pregação do pastor Fernando de domingo passado, os eleitos e os chamados existem em todos os cantos. Quando você proclamar, Deus vai trazê-los à vida. Deus vai tirar aquelas escamas espirituais deles. O amor de Deus, em segundo lugar, é a certeza de que você vai cada vez ser mais parecido com Cristo. Só que isso nem sempre vai ser indolor. Porque assim como o ouro, quando vai para o ferro, para o fogo, para ser purificado, para virar um ouro puro, ele precisa ser derretido primeiro. E Pedro vai dizer que não se assustem, porque a fé de vocês, toda vez que ela é purificada, ela fica mais firme, ela fica mais pura, ela fica mais verdadeira onde ela deve estar. E sabendo, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, deve nos trazer essa confiança para a caminhada. Nós vivemos um tempo turbulento no Brasil, onde os valores cristãos estão sendo colocados debaixo da mesa. E embora a grande maioria no Brasil dos políticos não sejam homens tementes a Deus, nós devemos sim lutar por aquilo que Deus ama. Família é um plano de Deus, nós não devemos nunca abandonar isso. E a verdadeira paz, misericórdia e amor que são experimentados por nós, vamos continuar repassando aos outros. E muitas vezes isso não vai ser a primeira opção, porque existem muitas pessoas que a gente tem o desejo de fazer um salmo imprecatório, né? Como o pastor hoje leu, que muitas vezes o salmista fala: Deus, acaba com a vida desse fulano aí, porque eu não estou mais aguentando. Só que aí nós devemos fazer assim como o salmista: Senhor, sonda meu coração e veja se de fato o que eu falo agrada a Ti. Para finalizar, irmãos, a Bíblia, ela diz que você e eu, nós somos dominados por alguém ou por alguma coisa. Talvez, se você escuta a palavra escravo e lhe dói aos ouvidos, eu digo para você, não existiu nenhum crente que não é escravo de Cristo. E essa é uma decisão que você deve ponderar bem, porque uma vez que você comece a traçar esse caminho, Jesus disse em Mateus e em Lucas também, que ninguém que põe a mão no arado, ou seja, começou a fazer esse trabalho e olha para trás, é digno. Meça o custo. Ser escravo de Cristo não vai fazer divisão da sua vida, do que você pode fazer dentro da igreja, do que você não pode. Não existe isso na Bíblia. Nós somos a mesma pessoa que nós somos dentro da igreja, no trabalho, nós devemos ser. Então, ser um escravo de Cristo é ser honesto quando o governo não merece. Ser escravo de Cristo é controlar as tentações em relação a várias coisas, sendo mais inteligente. Se você tem coisas que na TV você enxerga e que lhe tenta, não faça mais. Se você tem alguns prazeres que são lícitos, como por exemplo jogar videogame, mas isso lhe toma tanto tempo que você não tem para ver nada de Deus, de Cristo, a Bíblia, fuja. E em último lugar, ser escravo de Cristo é estar disposto a abrir tudo por Cristo. Se você precisar um dia abrir mão de família, abrir mão de emprego, abrir mão do que for mais precioso nessa terra, você tem que estar preparado. Isso é ser escravo de Cristo. Vamos orar?